Olá, aqui é o professor Luiz Miguel Garcia, presidente nacional da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Mais uma vez, viemos a público para fazer uma luta em defesa da educação pública com qualidade social, em defesa das condições de financiamento da educação. Nós estamos prestes à votação, à apreciação e votação de um projeto que vai definir o arcabouço fiscal, definir quais são os elementos que ficarão dentro de um teto limitante das despesas governamentais. E desde a criação da emenda constitucional que instituiu esse teto, estes recursos da educação ficaram fora, dado a necessidade de investimento, de crescimento, a origem dos seus recursos, que são recursos dos estados e municípios que a União apenas organiza e redistribui. E, em função disso, novamente nós temos uma grande ameaça que recentemente está acontecendo e pode tirar muito recurso da educação no futuro e trazer problemas muito sérios. Nesse sentido, eu vou compartilhar com vocês a carta de posicionamento da Undime, a carta da Undime aos parlamentares se posicionando, mostrando, defendendo o ponto de vista, a ação necessária, ao nosso ver, para a manutenção das condições de oferta e até ganho de qualidade da nossa educação, que é muito além dos discursos de campanha, uma necessidade urgente e emergente para nos tornarmos um país grandioso. A nossa carta diz: excelentíssimos, excelentíssimas senhores e senhoras, deputados, deputadas, senadores e senadoras. Em dezembro de 2022, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, completou 2 anos de implementação. Sabemos que há muito ainda que avançar e aprimorar, mas é fato que o financiamento da educação básica pública se fortaleceu e as perspectivas de alcançarmos melhores condições para a oferta de uma educação de qualidade estão mais próximas. Muito desse êxito do Fundeb se deve ao trabalho dos parlamentares durante toda a tramitação no Congresso Nacional. Nesta semana, entretanto, surgiu mais um momento que exige dos congressistas a defesa do Fundeb e da educação pública. Isso porque o substitutivo ao PLP 93 de 2023 propôs a inclusão dos recursos do Fundeb num novo arcabouço fiscal. É preciso lembrar que tal medida não foi proposta nem pela Emenda Constitucional 95 de 2016, que estabeleceu o teto dos gastos. Dessa forma, é importante que o Congresso Nacional aprove propostas como a emenda número 39 ao substitutivo, apresentado pelo relator e que veda a inclusão dos recursos da educação na base de cálculo do arcabouço fiscal. É necessário destacar que o texto original do PLP 93 de 2023, encaminhado pelo governo federal ao Congresso, excetuava despesas como as do Fundeb. A aprovação do novo arcabouço fiscal é necessária para poder definir uma nova regra de limite fiscal à União e revogar a emenda constitucional do teto dos gastos, garantindo dessa forma o custeio e os investimentos da máquina pública federal de uma maneira mais equilibrada e sustentável. Mas isso não pode representar a diminuição de recursos para as áreas sociais. A educação pública já sofreu muito com os cortes orçamentários nos últimos anos, assim como a assistência social e a saúde. Infelizmente, as políticas sociais responsáveis por garantirem o direito constitucional e por promover a cidadania e a inclusão foram as mais atingidas pelos cortes desde a promulgação da emenda constitucional Teto dos Gastos. A principal consequência disso foi o aumento da pobreza e da miséria. Ainda são gigantescos os desafios na busca da melhoria da oferta e da qualidade da educação com equidade social. Desse modo, em nome dos mais de 40 milhões de estudantes da educação básica, conclamamos os deputados e senadores a manterem-se firmes na defesa incondicional dos recursos da educação e, assim, preservar
o Fundeb do arcabouço fiscal, mantendo salvaguardado. A comunidade escolar das redes estaduais e municipais de ensino contam com seus parlamentares para defenderem a não inclusão de tais recursos no arcabouço fiscal. Brasília, 18 de maio de 2023. Assim, foi constituído o texto desta carta. E dessa forma, reforçamos aqui contigo o pedido pela defesa da educação pública, pela defesa dos recursos e para que a gente possa cada vez mais ter uma educação com qualidade, que ela seja para todos. Educação com qualidade tem que ser para todos, senão é privilégio de alguns. Um grande abraço. Mande uma mensagem ao seu deputado, mande uma mensagem ao seu senador, mobilize a classe política, mobilize os professores, os gestores e vamos nessa luta que nós iremos vencer.